passar agora, né? Agora a gente vai sair de novo do Nordeste, vamos para o Sul, né? Trabalhando na questão multiprofissional, né? A Marina Carvalho Berbigier vai nos falar um pouco, né? Como é que a atuação da nutrição se colocou, da uma nutricionista, no processo da continuidade do cuidado no cenário da pandemia. Marina, é com você agora e muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu já vou pedir desculpa de antemão, que eventualmente a minha voz vai falhar um pouquinho, mas o clima de Porto Alegre está nos desafiando. Então, ela vai faltar, mas eu vou forçar ela, porque é muito importante estar aqui nesse momento. Antes de eu colocar minha apresentação, eu queria fazer um agradecimento especial, né, à rede pelo convite, pela oportunidade de trazer essa discussão do enfrentamento da pandemia na APS por diferentes atores, né? Então, hoje eu estou falando como nutricionista, como uma equipe multiprofissional, mas é importante a gente mostrar a dimensão, e eu vou puxar muito isso para a atenção nutricional nesse momento. E eu queria muito dizer também que a minha fala, ela é uma representação de um grupo de trabalho que tem feito um trabalho incessante nesses últimos 18 meses. Eu fico um pouco emotiva quando eu falo sobre esse assunto, porque talvez a gente nunca consiga dimensionar nesse primeiro momento o quanto trabalhamos, né? Com reavaliação de processos de trabalho, com cenários desafiadores. Então, na minha apresentação, eu vou trazer dois pontos muito importantes, uma vez que a gente não tem muito tempo. Nós estamos enfrentando dois cenários durante a pandemia muito graves. O primeiro deles é como dar a continuidade do cuidado, né? Não só na atenção nutricional, mas de uma maneira geral, como vem sendo discutido durante a manhã, mas também a situação grave que a gente está enfrentando no Brasil em relação à insegurança alimentar, o aumento da insegurança alimentar. A gente tem que lembrar que a gente está vivenciando um cenário de crise sanitária, mas também um cenário de crise de acesso a recursos. Isso impacta diretamente na atenção à saúde que a gente dá, né? Pensando na integralidade do cuidado dos nossos usuários, das nossas famílias e, sobretudo, do nosso território. Então, hoje eu estou falando pelo grupo que trabalha comigo, é a voz de todas nós, pelo grupo de todos os profissionais da UBS Santa Cecília, que tem sido incansável nesses últimos 18 meses. Então, se der algum problema aqui na apresentação, vocês me sinalizem. Entrou, é só botar em modo de exibição. Perfeito. Perfeito. Estão conseguindo ver? Sim, tá ok. Maravilhoso. Então, assim, gente, antes de eu começar a falar um pouco sobre a nossa experiência da atenção nutricional em específico, nesse período do enfrentamento da pandemia, da nossa perspectiva pós-pandemia, tem algumas coisas que eu gostaria de pontuar. Primeiro, que é muito bonito acompanhar, né, esses relatos nessa manhã, porque a gente tem experiências muito semelhantes e muito diferentes, né? E isso eu acho que traduz o quão o nosso território no Brasil é heterogêneo e o quão a gente faz saúde de diferentes formas e como é importante a gente também pegar essas experiências e conseguir colocar no nosso contexto. Então, assim, Florianópolis traz um exemplo muito próximo do que Porto Alegre tem feito no enfrentamento também, mas eu acho lindo o que a Érica trouxe agora na última apresentação, né? Dessa oscilação entre a tecnologia máxima que se pode utilizar e o cuidado assim com a nossa realidade, com nossa aculturação assim da saúde, né? Quanto é importante colocar lá no poste a informação de saúde, e é algo que a gente tenta manter, mesmo com toda essa implementação de tecnologia em saúde, que é algo que eu vou falar bastante. Mas mais especificamente em relação à atenção nutricional, né? O que a gente tem que lembrar em relação a isso? Ela precisa de rede para acontecer. Ela precisa ser resolutiva, ela precisa ser humanizada, não importa o cenário que a gente está. Né? Então, assim, a atenção nutricional na APS, ela parte do princípio que a gente tem que fazer promoção de saúde, tem que fazer prevenção, mas a gente também reabilita. A gente também faz diversos enfrentamentos, são múltiplas facetas. Né? E por isso precisa de múltiplos atores. Só para contextualizar, né, quando a gente não está muito próximo do que a atenção nutricional pode fazer, ela trabalha na assistência com processo de apoio matricial, então atendimento individual de famílias, de grupos,
nos programas de atenção domiciliar de maneira muito importante, com educação e saúde, com a execução de programas, né, com a vigilância epidemiológica, com a vigilância nutricional, alimentar e nutricional, com a promoção de saúde. Ela está inserida na gestão e, mais especificamente, né, falando, hoje eu represento também a universidade pública, eu sou nutricionista da URGS, eu atuo na UBS Santa Cecília, então eu tenho o privilégio de representar a universidade pública e o auxílio que ela também está fazendo no enfrentamento dessa pandemia, e a atenção primária, que está fazendo a maior parte de enfrentamento da pandemia, né? A gente fala muito dos outros níveis de atenção com a devida importância, mas talvez 70%, 80% desse enfrentamento está sendo feito pela APS. Então, a gente tem que colocar isso num lugar de destaque e de visibilidade. Então, a gente também trabalha com ensino, com pesquisa e com extensão. Mas onde a gente identifica o nutricionista na APS? A gente pode encontrar ele nas equipes mais ampliadas, como é o nosso caso. Então, ali na UBS Santa Cecília, nós temos equipes que são compostas por nutricionista, por assistente social, por médico, por enfermeiro, por técnico de enfermagem, por ACS. A gente pode encontrar e deve encontrar as equipes multiprofissionais nos NASFs, a gente encontra nas EMAPs, que são as equipes multiprofissionais de apoio, né, do programa Melhor em Casa, e a gente encontra também o nutricionista na gestão. Mas ele está distribuído em todos os pontos de rede, e em todos os pontos de rede ele se faz necessário nesse enfrentamento. E aí, antes de dar continuidade, eu vou chamar a atenção a algo que nós estamos enfrentando em Porto Alegre desde o final de 2019, e o meu objetivo aqui também é gerar reflexão e gerar tensionamento para além de trazer uma experiência exitosa. Se é que a gente pode falar de experiências exitosas num contexto tão triste e de agravamento de coisas que não são tão caras e tão importantes. Mas desde o final de 2019, Porto Alegre desmembrou seus NASFs. E como a gente vai falar de cuidado longitudinal em meio a uma pandemia, se a gente tirou os nossos profissionais do território? Né? Hoje a gente tem uma lógica de encaminhamento para os profissionais da equipe multiprofissional. Né? Hoje os profissionais não estão inseridos mais no território. E a gente não tem como fazer um cuidado longitudinal sem pensar território. Né? Então, Porto Alegre enfrenta isso desde o final de 2019. Porto Alegre enfrentou, desde o final de 2019, início de 2020, a tentativa da terceirização da atenção primária, da privatização. Nós estamos enfrentando essa pandemia sem a função dos ACS, da maneira com que estávamos acostumados a ter, inseridos no território, sendo o carro-chefe de cuidado, né, do nosso território e das nossas famílias. Então, isso precisa ser dito porque isso precisa ser discutido. Né? Onde a gente vai inserir a atenção nutricional se nós estamos tirando o nutricionista do território? Né? Não é o meu caso, mas o meu caso é diferenciado porque a UBS Santa Cecília é uma unidade escola também. Para contextualizar como acontecia um pouco o nosso cuidado ali na unidade, nós tínhamos uma porta aberta para nutrição, onde a gente tinha um acolhimento de nutrição. Nós tínhamos agendas individuais de atendimento presencial, nós tínhamos o agendamento do programa de atenção domiciliar, onde todo nutricionista tinha um turno fixo de VD. No ápice, né, do nosso programa, a gente tinha em média de 80 pacientes em cuidado domiciliar, né, acamados ou domiciliados em utilização de sonda. Nós fazíamos parte de 7 grupos de educação em saúde, coordenando a maior parte deles. Trabalhávamos com a vigilância, né, no CISVAN, na execução de programas. Então, na UBS Santa Cecília, uma nutricionista coordena o programa de saúde na escola, o programa Bolsa Família, as discussões do Consolida SUS, entre outras questões. Então, a abordagem de rua conta com uma nutricionista, a estratégia Amamenta Alimenta Brasil também, entre outras coisas. Além do eixo de ensino, pesquisa e extensão, com a nossa residência, com os nossos estagiários. Então, a gente acaba tendo uma capilarização de trabalho da atenção nutricional nesse espaço. Mas, especificamente, nesse período da pandemia, a gente enfrentou 2 cenários muito graves. Como garantir acesso à assistência nutricional, a partir de agora, e como garantir acesso à assistência nutricional em um meio com falta de acesso a recursos,
com uma piora do quadro de insegurança alimentar no Brasil, que já vinha se sedimentando antes da pandemia e que teve uma piora muito grave após a pandemia. Então, assim, eu vou pedir a licença para trazer alguns números, porque eu acho que em alguns momentos os números falam muito. Lembrando, né, que a insegurança alimentar ela é regulamentada pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, e que ela diz que uma alimentação adequada é um direito humano imprescindível para a saúde e para a cidadania. Né? E ela obriga que o poder público monitore a efetivação da segurança alimentar. E é disso que a gente está falando. Quando a gente tira a atenção nutricional do território, quando a gente para de dar um olhar para isso e quando a gente tem indicadores piores de segurança alimentar, talvez a gente não esteja monitorando ou fazendo a sua efetivação da forma como deve ser. Em 2020 foi publicada a POF referente a 2 anos anteriores e o cenário de agravamento da insegurança alimentar já estava pior. A gente já tinha 24% das famílias com algum grau de insegurança alimentar no Brasil e a gente tinha quase 5% das famílias enfrentando situação de fome. Isso representava 3 milhões de pessoas vivenciando situação de fome no Brasil. Isso um pouco antes da pandemia chegar. Então, a gente já tinha um cenário agravado, a gente já estava discutindo o retorno do Brasil para o mapa da fome, né, pensando nos indicadores mundiais. Após a pandemia, a gente sabe que houve uma piora nesse cenário, e no final de 2020, se eu não me engano, setembro ou outubro de 2020, a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional publicou um novo inquérito para fazer uma reavaliação da insegurança alimentar em vigência da pandemia, utilizando os mesmos instrumentos que a POF usa. Então, foi utilizado a EBIA, que é a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, e, infelizmente, foi identificado que nós passamos de um cenário de 36% de insegurança alimentar em vigência no Brasil, nos domicílios, para 55%. Mais da metade dos domicílios do Brasil estavam em insegurança alimentar. E 9%, o dobro dos domicílios do Brasil, estavam vivenciando alguma experiência de fome, o que significa pular alguma refeição, entre outras coisas. Então, isso é um número isso é muito grave. A gente tem que enxergar isso, porque isso está relacionado com o enfrentamento da pandemia, com o enfrentamento de tudo que vem após a contaminação do Covid. Gosto de trazer números também nesse sentido, né? São 19 milhões de brasileiros em situação de fome, pós-pandemia. Ainda indo ao encontro do que já se observava na POF, a gente tem sim mais insegurança alimentar no Norte e no Nordeste, a gente tem mais insegurança alimentar grave nos domicílios que são coordenados por mulheres, por pretos e pardos e por pessoas que são analfabetas. A gente tem um aumento de 6 vezes na insegurança alimentar em domicílios que são coordenados por pessoas que estão desempregadas ou que têm emprego informal. E mais especificamente, a gente aumentou em 19% a insegurança alimentar naqueles domicílios em que o responsável perdeu o seu emprego em decorrência da crise econômica que a pandemia trouxe. Só para contextualizar, nós temos hoje um cenário muito parecido com o que se tinha em 2004 em relação à insegurança alimentar grave. Nós estamos voltando para um cenário muito grave. Pensando nisso, o que a gente, como atenção nutricional, inserido na APS, pode fazer ou deve fazer? Então, num determinado momento, não se podia pensar só exclusivamente em como dar o acesso à assistência nutricional em si, do ponto de vista clínico. A gente precisava dar acesso a maneiras de enxugar um pouco essa insegurança alimentar, ou monitorar, ou enxergar os pontos do território em que isso estava acontecendo. E o que a gente tinha de políticas públicas ou de programas que poderiam nos dar acesso a esse enfrentamento. Então, a gente trabalhou de maneira importante no programa Bolsa Família. O que aconteceu com a pandemia, né? Houve uma dispensa do acompanhamento presencial dessa condicionalidade de saúde. Mas a gente entende que a condicionalidade de saúde para as famílias que são beneficiárias do programa Bolsa Família existe porque essas famílias são as famílias mais vulneráveis. Como que em vigência de um agravamento de insegurança alimentar, dentro de uma pandemia, a gente vai deixar de acompanhar as famílias que são mais vulneráveis? Para nós isso não fazia sentido, no entanto, se fazia entender do porquê que isso aconteceu.
né? Trazer as pessoas para a unidade era algo que gerava insegurança em relação à Covid. Então, nós nos propusemos, mesmo com a dispensa do acompanhamento, fazer todo esse acompanhamento por telemonitoramento. Então, todas as famílias, durante todas as vigências, desde o início de 2020, do território da UBS Santa Cecília, foram acompanhadas na sua condicionalidade por telemonitoramento. E nesse cenário, a gente observou que 90% das nossas famílias estavam com algum grau de insegurança alimentar. E junto com isso, a gente trabalhou em questões relacionadas ao acesso à extensão do auxílio emergencial, né, entre outros fatores. Da mesma forma, a gente trabalhou com a PNAE, então o Programa Nacional, né, de Alimentação Escolar. Durante o período da pandemia, também a gente teve uma nova lei publicada, né, a 13.987, onde a gente podia utilizar o recurso da PNAE para a constituição de cestas, por exemplo, básicas, para a distribuição das famílias. Então, era uma liberação para utilizar o recurso da alimentação escolar para a constituição de cestas, para a gente poder distribuir para as famílias que estavam em maior insegurança. Como que as escolas, enfrentando também o que a educação enfrenta, conseguiriam fazer isso? Então, também, dentro do âmbito da atenção nutricional na APS, as nossas escolas pactuadas pelo PSE receberam um auxílio nesse sentido, dentro das nossas possibilidades também. Então, a gente trabalhou de maneira importante, né, as orientações para a execução da PNAE, nesse contexto da Covid-19. A gente trabalhou agora, mais recentemente, numa nova publicação, as recomendações para a execução da PNAE agora no retorno. Então, a gente está com um período de retorno para as aulas, né? Como fazer isso de forma segura. Então, dentro do contexto do PSE, a gente tem trabalhado mais recentemente com oficinas que são online para que o retorno das aulas e o retorno do programa seja feito de forma segura, tanto do ponto de vista de contaminação de ambiente, quanto da segurança de higienização, tanto para professores quanto para pais. E eu faço questão de pontuar algo importante aqui também, as questões relacionadas à saúde mental, que se fizeram muito fortes. Então, dentro do PSA, a gente também está dando uma atenção a isso, com a equipe de psicologia que também participa conosco, né, de maneira importante na unidade. Então, no primeiro momento, a gente pensa, bom, eu tenho que dar conta da atenção nutricional do ponto de vista clínica, porque ela não pode parar, porque, né, a gente tem discutido isso, é o acesso ao cuidado do paciente crônico, que não deixou de ser um paciente crônico, é o acesso ao cuidado que teve a Covid e o paciente que ficou com sequelas pós-Covid, é o acesso ao cuidado dos pacientes que são do programa de atenção domiciliar e que não é em decorrência da pandemia que deixaram de ser, e ao mesmo tempo ao enfrentamento dessa insegurança alimentar que se agravou. Então, a gente pegou esse arcabouço dos programas e da telemonitorização para conseguir fazer essa vigilância do território, e ao mesmo tempo a gente se debruçou em refazer os fluxos de acesso à atenção nutricional em si, à assistência nutricional. E aí, como foi dito por todos os nossos colegas até então, né, a telesaúde veio de uma maneira muito importante. Nós, num primeiro momento, recebemos um smartphone da prefeitura, utilizamos telefones próprios, doações de telefones. Foi um período muito intenso de avaliação de processo de trabalho, correção, reimplementa. Avalia, corrige, reimplementa. Foi extenuante, nós trabalhávamos incessantemente e para a gente conseguir um resultado que desse acesso a quem poderia ter, sem deixar de pensar que temos um grupo muito heterogêneo, das pessoas que não têm acesso à tecnologia. Né? 5 minutos, Marina. Perfeito. Então, a gente entrou com a telesaúde, com a telenutrição de maneira bastante importante. A gente também implementou na unidade o acesso avançado, que já é uma realidade da unidade, mas para a nutrição. Então, a gente começou a trabalhar com uma ótica das consultas sequenciais e das interconsultas, porque é importante ressaltar que em nenhum momento deixamos de fazer o atendimento presencial quando esse se fez necessário. A telenutrição, ela é muito válida também para a organização de fluxos, para a gente identificar fluxos alternativos quando se faz necessário. Então, é nesse ponto que a gente está trabalhando e discutindo agora. Né? Então, assim, a telesaúde é, sim, uma realidade, nós trabalhamos com videoconferências, com e-mail, com WhatsApp, com Google Forms, com todos, né? Com as planilhas do Excel,
com tudo que a gente tem discutido agora, para fazer, sim, uma garantia de cuidado longitudinal nesse contexto, mesmo que de forma remota. E aí eu vou chamar a atenção de novo ao fato de que só se faz isso porque a gente conhece o território, porque a gente conhece as nossas famílias. O nosso piloto, quando começamos a fazer, antes mesmo dos primeiros guias serem publicados, logo que a pandemia começou, a gente começou com os pacientes do programa de atenção domiciliar, porque já éramos vinculados às famílias, aos cuidadores. E aí eu vou fazer mais um contraponto. Como tirar a atenção nutricional do território vai beneficiar que isso dê continuidade, né? Com o desmembramento dos NASFs e uma nova ótica de atendimento. Posteriormente, alguns manuais de teleatendimento, né, e de teleconsulta foram publicados. Pela primeira vez, no início do ano, foi publicado e foi consolidado o termo telenutrição. Né? E ele traz a ideia, sim, de que a telenutrição é muito importante, mas que ela não pode ser utilizada só para fins emergenciais. Ela precisa ser consolidada e regulamentada, e ela precisa começar a ser trabalhada nos currículos de formação também. Isso é uma perspectiva futura. Então, e do ponto de vista geral, não só a telenutrição, mas a telesaúde, né? Ela é, sim, uma ferramenta potente, mas ela precisa ser... Ela tem que ser uma implementação proativa, eles dizem, e não reativa. A gente não pode usar esse recurso quando é necessário. A gente precisa ter ele agora sedimentado para que ele possa nos auxiliar nesses momentos também, mas daqui para frente sempre. Nesse movimento, o Conselho Federal de Nutrição também, né, regulamentou a telenutrição. Então, hoje a gente tem, através de resoluções, a telenutrição implementada no Brasil. E a gente identifica já alguns pontos importantes que eu queria trazer, né? A gente observa, sim, melhora de hábitos de consumo, a gente observa melhora em indicadores antropométricos, a gente observa melhor controle de pacientes crônicos, e especificamente em relação à nossa agenda de telenutrição da atenção primária, ela fez no segundo semestre de 2020, 1.045 teleconsultas, e ela foi a maior agenda do Hospital de Clínicas individual de atendimento. Né? A telenutrição no âmbito da APS exclusivamente. Isso é muito potente porque ela mostra o quanto a gente conseguiu monitorar o programa Bolsa Família, o quanto a gente conseguiu trabalhar com o PSE, o quanto a gente conseguiu trabalhar com a telenutrição nesse contexto. É um incentivo, né, que agora o SUS, de uma maneira geral, comece a trabalhar, né, com as tecnologias de informação e comunicação. A gente teve melhorias no sentido de políticas. Hoje, por exemplo, a Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul, para a gente pedir as LFNs, por exemplo, para nutrição integral, ou para formulações específicas, ou para medicamentos especiais, no período da pandemia se tornou informatizada, antes ela era só presencial, isso é um facilitador para o usuário. Houve desenvolvimento de diversas técnicas, desenvolvimento de habilidades, então, instrumentalização para a teleeducação em saúde, material informativo que foi criado para ser distribuído. Eu acho que foi comentado bastante hoje de manhã que as pessoas acessam o WhatsApp, elas acessam, às vezes isso chega nelas de uma maneira mais fácil. Nós também desenvolvemos, né, um podcast, então teve o Comunicast, então os agentes ajudam nesse sentido a distribuir. Todos os grupos de educação em saúde estão sendo retomados de forma online, então os de alimentação e nutrição, o grupo de gestantes, grupo de tabagismo da unidade, todos eles, grupo de apoio à saúde mental, todos de forma online, e a gente tem tido resultados muito legais. Mas eu vou trazer alguns desafios ainda para não passar muito do tempo. Então, o acesso à tecnologia, ele continua, sim, sendo um desafio. Nós ainda utilizamos equipamentos pessoais, mesmo num ambiente um pouco mais privilegiado de acesso. É um desafio também para o usuário, não são todos que têm internet, que têm um telefone que possa desempenhar, ou até mesmo um computador. O local apropriado é um desafio, o conforto e a garantia de privacidade, né? O Carlos comentou em relação à etiqueta, né, da habilidade digital, isso é algo que a gente cuida também com bastante atenção. A gente perde um pouco alguns aspectos de avaliação de linguagem corporal, mas a gente precisa reforçar o desenvolvimento de habilidades e de ética e de regulamentação dessas práticas.
isso precisa ser discutido nos currículos de formação. E eu chamo a atenção também para o surgimento de demandas diferentes que os aspectos nutricionais. Quantas vezes, durante os teleatendimentos, nós recebemos demandas não relacionadas à nutrição? O quanto nós estamos preparados para trabalhar? Não foram 1, 2 ou 3 vezes em que alguém da equipe recebeu ideias de tristeza e de morte no teleatendimento, né? Como a gente lida com isso? Qual é o arcabouço que a gente tem para isso? Né? O quanto a gente precisa discutir todos esses aspectos, né? Mas sim, existem muitas potencialidades no que a gente observou. Então, a gente tem maior acesso ao cuidado de saúde para aquelas pessoas que conseguem acessar dessa forma, né? Uma diminuição relativa de custo, maior controle de autocuidado, talvez para aqueles pacientes que não puderam, durante o período da pandemia, estar na unidade. Dizer que a gente trouxe, né, para a galeria de relatos algumas das experiências, se a gente quiser ler e ver um pouquinho mais a respeito. E antes de finalizar, mais uma vez, eu queria reforçar que o trabalho da atenção nutricional, ela tem muitas facetas, ela é feita por muitos atores, e que desmembrar os NASFs em Porto Alegre foi muito triste, muito temerário, e tudo isso que eu trago com o objetivo de trazer a reflexão sobre a atenção nutricional, é uma realidade para todas as outras profissões que compõem os NASFs. Né? Então, assim, como a gente vai trabalhar numa ótica de território, se a gente não está inserido no território, né? Como a gente vai trabalhar sem um agente de saúde, pensando numa privatização, que é o que tem acontecido, e não tem como trabalhar sem equipe. A gente conseguiu desenvolver habilidades novas também de comunicação com a equipe. A gente hoje não faz mais um acolhimento exclusivo da nutrição, hoje a gente discute com a equipe todas as situações, então observamos algumas potencialidades nesse sentido, e as reuniões de equipe continuam, enfim. Tem coisas bonitas para se falar também, quantos acompanhamentos de pacientes do PAD, que eram aqueles mais vulneráveis, a gente conseguiu fazer por vídeo, idoso, cuidador de idoso, conseguindo acessar a tecnologia, né? Então, a gente tem algumas experiências bonitas para poder mostrar que a telesaúde, de uma maneira geral, é uma alternativa, mas eu reforço, como também já foi dito, ela não é substitutiva, né? Ela vem para complementar e ela vem para nos mostrar como a gente pode fazer fluxos alternativos de acesso, para dar espaço para quem não acessa, ter esse acesso mais rápido. Marina, muito obrigada, a sua fala foi excelente, o panorama que você fez das questões gerais, especialmente da insegurança alimentar e da fome, demonstra mais um desafio que a saúde, que especialmente as equipes de atenção primária, têm que enfrentar no nosso país. E somado a isso, os desmontes que a gente está vivenciando no conjunto da atenção primária e particularmente no NASF. Eu acho que esses são desafios, são questões que nós não podemos esmorecer e temos que continuar lutando para reverter essa situação.